Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata a sua mente. Isso mesmo. E hoje a gente dá continuidade ao assunto que começamos no nosso último encontro. Isso, continuamos nossa análise do livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. No último papo, nós preparamos o terreno e hoje vamos mergulhar numa questão que, para muita gente, é a base de tudo, né? Exato. Como confiar um livro escrito há milênios? E o autor argumenta que a resposta começa não com filosofia, mas com um conflito histórico lá na Reforma Protestante. Um conflito sobre uma única palavra: autoridade. Por que essa questão era tão explosiva? Porque ela mexia na fundação de todo o sistema, do poder, da crença, da época. Pensa no cenário. Certo. Quando a gente fala da reforma, a primeira coisa que vem à cabeça é, claro, a justificação pela fé. E com razão. Foi o estopim, né? Foi a faísca. Mas a questão que realmente alimentou esse fogo, a pergunta nos bastidores era: quem tem a palavra final? Quem decide o que é a verdade? E a resposta, para todo mundo na época, parecia óbvia: a Igreja, o Papa. Exatamente. E é por isso que o Martinho Lutero entrou numa crise profundíssima. Ele não queria começar uma revolução, sabe? Ele queria debater. Isso! Ele queria debater uma doutrina que ele via claramente nas Escrituras. Mas toda vez que apresentava um argumento bíblico, a resposta não era outro argumento bíblico. Qual era a resposta, então? Era: o Papa já decidiu isso. O concílio já decretou aquilo. A autoridade da instituição era o trunfo final, sempre. E ele se viu num beco sem saída. Ou ele negava o que lia na Bíblia, ou ele desafiava a maior autoridade do mundo. Precisamente. E o momento de ruptura, a cena que parece de filme, foi na Dieta de Worms em 1521. Consegue pintar essa cena pra gente? Imagina a pressão, o imperador, os príncipes, toda a liderança da igreja. E um monge sozinho no centro. Exato, sozinho, sendo ordenado a se retratar, a negar tudo. E a resposta dele mudou a história. Ele disse que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Que frase forte. Fortíssima. A essência do que ele declarou foi: a menos que me convençam pelas Escrituras ou por razão evidente, a minha consciência está presa à palavra de Deus. E ele continua. Sim, ele diz: papas e concílios já erraram e se contradisseram. Por isso não posso e não vou me retratar. E a frase final é: pois não é seguro agir contra a própria consciência. Veja a virada de chave monumental aí. Ele deslocou a autoridade final do Papa e dos concílios para a Escritura. Mas isso não soa um pouco radical? Quer dizer, um crítico poderia dizer que é o cúmulo da arrogância. Como assim? Um homem sozinho jogando fora 1.500 anos de tradição, de sabedoria da igreja para seguir a própria interpretação. Isso não é uma receita para o caos. Essa é uma excelente provocação. E toca no maior mal entendido sobre o solo escritura. Que seria? Que Lutero e os reformadores estavam jogando a tradição no lixo. Muito pelo contrário. Eles tinham um respeito, assim, imenso pela história, pelos pais da igreja. Pelos grandes concílios. Sim, por Nicéia, que definiu a divindade de Cristo, ou Calcedônia, que definiu suas duas naturezas. Eles não queriam apagar isso. Então qual era o ponto? O ponto era de hierarquia. A questão não era escritura versus tradição, mas sim qual autoridade é a suprema. Ah, entendi. O sola escritura não significa que a Bíblia é a única autoridade. Significa que ela é a única autoridade final e infalível. E as outras? Todas as outras. Pastores, credos, a tradição, são autoridades secundárias. São importantes, são úteis, mas elas devem ser julgadas pela Escritura e estar submissas a ela. Entendi a lógica de ter uma autoridade final. Mas se a Escritura tem esse peso todo, a próxima pergunta é óbvia. Por quê? O que dá a ela esse status? O livro conecta isso de uma forma brilhante com as palavras autoria e autoridade. Que é a chave de tudo. É o coração da doutrina. A palavra autoridade
carrega dentro de si a palavra autor. A autoridade de qualquer texto depende de quem o escreveu. E para eles, o autor era inequívoco. Sim, a autoridade da Bíblia vem de seu autor supremo, o próprio Deus. Sim, foi escrita por mãos humanas, Moisés, Paulo, João. cada um com seu estilo, sua personalidade. Mas eles não eram a fonte final. Eram os instrumentos, os porta-vozes. É por isso que a igreja sempre usou expressões tão fortes para se referir à Bíblia. Exatamente. A igreja resumia isso num conceito poderoso. A Bíblia não é só sobre Deus. Ela é a Verbum Dei, a própria palavra de Deus. E ao ler, a gente estaria ouvindo a Vox Dei. A voz de Deus é algo que transcende a mera opinião humana. E o texto bíblico central para essa ideia é 2 Timóteo 3,16. Que diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Isso. Mas espera aí, inspirada por Deus. A gente usa essa palavra inspiração para tudo hoje em dia, né? Para um poema, para uma ideia de negócio. Exato. Mas o autor parece dizer que o significado bíblico é completamente diferente. O que a gente está perdendo na tradução? A gente está perdendo a força original da palavra. E essa distinção que o autor faz é genial. Qual é a palavra original? A palavra grega é theopneustos. Ok. Se a gente quebrar a palavra, theo vem de theos, que significa Deus, e pneustos vem de pneu, que significa soprar ou respirar. Então a tradução literal seria Soprada por Deus. soprada por Deus. Uau, isso muda tudo. Então a questão não é quão talentoso era o apóstolo Paulo, mas sim o que Deus quis dizer através dele. Exatamente. Isso transfere o foco do mensageiro para a fonte da mensagem. Faz todo sentido. A nossa palavra inspiração vem da ideia de soprar para dentro, né? Inspirar. A gente pensa num artista que recebe uma ideia de dentro, mas o termo grego enfatiza o oposto. Um soprar para fora. É uma expiração. A escritura é o produto da fala de Deus, do sopro que sai da sua boca. A ênfase não está no estado psicológico do autor humano, mas na origem divina da informação. Então uma tradução mais técnica seria: Toda a escritura é o resultado da expiração de Deus. nossa, essa ideia de expiração em vez de inspiração é uma virada de chave completa. Eu nunca tinha pensado nisso. Muda a perspectiva, né? Totalmente. Mas se é soprado por Deus, como isso funciona na prática? É difícil imaginar Paulo com toda aquela personalidade forte, sendo só um secretário divino anotando um ditado. E não era mesmo. Essa é a chamada teoria do ditado. É uma visão muito simplista que a teologia cristã histórica rejeita. Porque se fosse um ditado, tudo seria igual. Exato. Todos os livros da Bíblia teriam o mesmo estilo literário, o mesmo vocabulário. E o que a gente vê é o completo oposto. Sim, o grego do Evangelho de Lucas é super polido, elegante. E o de Marcos é direto, quase rústico. As cartas de Paulo são densas, argumentativas. Os salmos são pura poesia. Então, como a gente concilia a personalidade tão evidente dos autores humanos com essa origem divina? O conceito teológico para isso é o de superintendência divina. Superintendência. Isso. Deus não apagou a personalidade dos escritores. Pelo contrário, ele supervisionou soberanamente todo o processo, usando o vocabulário de cada um, as experiências de vida, as paixões, os estilos literários. Para produzir exatamente a palavra que ele queria comunicar. Exato. O resultado é um texto que é, de forma misteriosa e maravilhosa, 100% humano e 100% divino. E essa supervisão divina se aplica só às ideias gerais ou a cada palavra? A visão clássica é que a inspiração é verbal, ou seja, ela se estende às próprias palavras. Cada palavra foi escolhida e guiada por Deus. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Sem dúvida. O livro lembra que na tentação do deserto, a batalha entre Jesus e Satanás é uma batalha de hoje citações precisas da Escritura. E contra os fariseus também, né? Também. Ele constrói um argumento teológico inteiro baseado numa única palavra num salmo. E, claro, a afirmação mais forte dele. Nenhum i ou um tio. Exato. As menores marcas do alfabeto hebraico não passariam da lei. Para Jesus, cada detalhe importava.
Mas como sempre, essa visão não é unânime. O livro menciona algumas visões modernas que tentam relativizar isso, certo? Sim, e é importante conhecê-las. No século XX, principalmente, surgiram críticas muito fortes. Como a de Bultmann. Isso. Um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann. Ele, por exemplo, simplesmente rejeitou a origem divina e tentou desmitologizar a Bíblia. E teve a neo-ortodoxia também. Sim, a de Karl Barth. Ele tentou um meio termo. Para o Barth, a Bíblia em si não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus quando ele a usa para falar com a gente. Ele chama a Bíblia de Zeugnis, uma palavra alemã para testemunho. Ah, entendi. Então, para Barth, a Bíblia é um registro humano, falível, sobre a revelação e não a revelação em si. Exatamente. É uma tentativa de conciliar a fé com a crítica moderna. Mas que, no fim, acaba diminuindo a autoridade do texto, né? Exato. Segundo a crítica do nosso autor, essa visão reduz a Bíblia a um testemunho humano importante, mas que pode conter erros. Já a visão ortodoxa, clássica, afirma algo muito mais forte. Que a Bíblia não apenas aponta para a verdade, ela é a verdade. Ela é a própria revelação de Deus em forma escrita. E essa afirmação de que ela é a verdade nos joga direto numa arena de debate cheia de palavras complicadas que muita gente confunde. É aí que entram a infalibilidade e a inerrância. Certo. Vamos tentar definir isso de uma vez por todas. Vamos lá. Elas parecem sinônimos, mas há uma diferença sutil e importante na lógica. O livro define de forma muito clara. Infalível significa aquilo que não pode falhar. É uma característica da natureza da coisa. Isso, Deus é infalível, é impossível para ele errar. É o conceito mais forte. Já inerrante significa aquilo que não tem erro, descreve um resultado, uma condição. A analogia do livro com o aluno ajuda muito a visualizar isso. Ajuda mesmo. Um aluno excelente pode fazer uma prova de 20 questões e acertar todas. O teste dele está inerrante, sem erros. Mas isso não torna o aluno infalível? Não, ele não é incapaz de errar. Na próxima prova ele pode cometer um erro. A lógica, então, é a seguinte. Como Deus é infalível por natureza, a palavra que é soprada por ele é, por consequência, inerrante. A inerrância flui da infalibilidade de Deus. Perfeito. Essa distinção é ótima, deixa tudo mais claro. Mas o debate moderno, como o livro mostra, complicou as coisas com a adição de uma única palavra, somente. Onde essa palavra entra e o que ela muda? Ela muda tudo. O debate hoje gira em torno de duas visões. A visão clássica, histórica, diz: a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Bíblia, como um todo, é a nossa bússola infalível para nos guiar em tudo no que a gente crê, a fé, e em como a gente vive, a prática. Incluindo o que ela diz sobre história, geografia. Qualquer assunto que ela toque. Exato. E a visão mais recente? A visão mais recente, chamada de inerrância limitada, diz: a Bíblia é infalível somente quando fala de fé e prática. Ah, essa palavrinha somente cria uma cerca, então. Exatamente. Ela diz que a Bíblia é perfeita e sem erros quando fala de salvação, de Deus, de moralidade, mas em assuntos secundários... como detalhes históricos ou científicos. Isso. Nesses assuntos, ela poderia, sim, conter erros. Mas essa visão da inerrância limitada não parece mais razoável para uma pessoa do século XXI? Parece um meio termo mais confortável. Parece mais confortável, mas o autor argumenta que é uma fundação instável. Por quê? Quem decide o que é fé e prática e o que é detalhe histórico? A ressurreição de Cristo é um fato histórico ou um assunto de fé? Os dois. Exato. Se você começa a criar uma Bíblia com dois níveis de verdade, um confiável e outro nem tanto, você enfraquece toda a estrutura. A autoridade se torna subjetiva. No final, então, parece que tudo volta para uma única pessoa.
O autor diz que nossa confiança na Bíblia depende, em última análise, da nossa confiança em Cristo. Esse é o argumento decisivo. Como o que Jesus pensava sobre as Escrituras amarra toda essa discussão. Se somos cristãos, a nossa autoridade máxima é Cristo, então a pergunta fundamental é: qual era a visão de Jesus sobre as Escrituras? E a resposta é bem clara. É esmagadora. Mesmo entre os críticos mais céticos, o consenso acadêmico é que o Jesus histórico tinha a mais alta visão possível das Escrituras do seu tempo, o Antigo Testamento. E isso aparece o tempo todo nos evangelhos. O tempo todo. Ele usava a expressão "está escrito" como um argumento final que encerrava a discussão. Ele também disse que a Escritura não pode falhar. Exato. E, como já falamos, ele afirmou que o céu e a terra passariam, mas nem a menor letra da lei passaria sem se cumprir. Para Jesus, o que a Escritura dizia, Deus dizia. Mas aqui vem o checkmate dos céticos, não é? Yeah. O próprio Jesus, em Mateus 24, disse que não sabia o dia e a hora da sua volta, só o Pai. Sim. Se ele admitiu que seu conhecimento era limitado, por que ele não poderia estar simplesmente enganado sobre a natureza das Escrituras, só repetindo uma crença da sua época? Essa é a objeção mais séria e o livro a encara de frente. E qual a resposta? A resposta ortodoxa faz uma distinção que é absolutamente crucial. Uma coisa é a limitação de conhecimento. Outra é o ensino de um erro. Certo. A natureza humana de Jesus não era onisciente. Ele não sabia de tudo, isso é verdade. Mas não saber algo é completamente diferente de ensinar algo falso. Qual a diferença na prática? A diferença é moral. Para alguém que afirmava categoricamente que só ensinava o que ouvia do Pai, ensinar algo falso não seria uma simples limitação, seria um erro moral, seria pecado. Entendi. Não ser onisciente não é pecado. Exato, mas ensinar um erro sobre a natureza da palavra de Deus seria. E a conclusão lógica do autor é demolidora. Que é? Se Jesus estava errado num assunto tão fundamental como a autoridade da Escritura, como podemos confiar nele em qualquer outra coisa? Se a visão dele sobre a palavra estava equivocada, como ter certeza de que sua visão sobre salvação ou vida eterna está correta? No fim, a nossa confiança na palavra está inseparavelmente ligada à nossa confiança na pessoa de Cristo. Então veja, a confiança na Bíblia não é um salto cego no escuro. Ela se ancora na confiança que o próprio Cristo, o centro da nossa fé, depositou nela. A autoridade da Escritura é, em última análise, um reflexo da autoridade do Senhor. Que reflexão poderosa para encerrarmos. Se essa análise profunda despertou interesse, convidamos quem nos ouve a explorar as playlists em nosso canal. Temos séries completas sobre outros livros importantes, para continuar reformando a mente. Exatamente. E para não perder os próximos episódios desta e de outras séries, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, se houver o desejo de ler o livro Somos Todos Teólogos na íntegra, use o nosso link de afiliado que está na descrição. Comprando por ele, o valor não muda e ainda ajuda este projeto a continuar crescendo. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!